Soberano sobre a terra. Aleluia, glória a Deus, irmão. Sexta-feira de acesso às portas e você acabou de acessar essa porta, então que você desfrute da palavra desse dia, dessa sexta-feira, da porta do rebanho vencedor, onde você vai entender a consciência do seu início, que é o descendente de Judá. Quando eu tenho a consciência do início, do começo, eu entendo a história, a continuidade e o destino. Nós temos aqui a história de Tamar. E quando você vai na Bíblia, em Gênesis 38, que conta a história dessa mulher, nós temos em Gênesis 37 a história de José, e Gênesis 39 continua a história de José. Parece que Tamar atravessa a história, mas na verdade todas as coisas estão conectadas porque Tamar vai gerar de Judá, e Judá é um dos irmãos que deseja salvar José. Sim, Judá é um dos irmãos de José. A história é a seguinte: Tamar, ela se casou com um dos filhos de Judá, chamado Só que a palavra fala que ele tinha maldade, né? E com certeza ele usava e abusava, mas ele não engravidou Tamar. Ele tinha o prazer, né? Tinha a relação com ela e não engravidava Tamar. A palavra fala que o Senhor o matou. Então, pela lei do levirato, o irmão assumia a esposa, a sua cunhada no caso, né? Ele assumia porque levir significa o irmão seguinte. Então, no levirato, que era uma lei que a sociedade cumpria na época, ele precisava assumir Tamar. O nome dele é Onã. Ele acaba se relacionando com ela, mas também não engravida porque ele queria ter prazer com Tamar, mas não era interessante para ele que Tamar tivesse filhos dele para suscitar a descendência do irmão, porque ia continuar mais alguém para dividir a herança, no fim das contas, né? A herança ia ficar só entre Selá, que era o mais novo, e Onã. Mas se Tamar engravidasse de Onã para suscitar a descendência do irmão, então teria de novo mais uma parte da herança para ser dividida. Então o que ele fazia? Ele se relacionava com ela, tinha um prazer para ele, abusava de Tamar, porque ele jogava a semente na terra. E o Senhor também o matou. E Judá, quando viu que os dois filhos foram mortos, o que acontece dentro de todo esse contexto? Tamar estava casada, família de Judá, porque ainda tinha um descendente, que era Selá, o filho mais novo. Mas Judá, com medo que o mais novo também morresse, não queria dar o mais novo para Tamar. Olha que situação. Mas no fim, o mais novo também não poderia se casar nem nada fazer nada, porque ele tinha esse compromisso com Tamar de suscitar a descendência do irmão que tinha morrido. Então, olha que coisa louca. Mas Tamar tinha consciência, mais consciência até do que de Judá, daquilo que ela poderia gerar. Olha que como a história é incrível, porque quem é pastor nessa história toda era Judá. Ele é o pastor, mas quem preserva o rebanho de Judá é a própria Tamar, pela sua atitude. Tamar, ela era cananeia. Então, quando Judá, ele fala para Tamar, olha, volta para casa do teu pai, o que ele estava fazendo? Desonrando ela. Por quê? Como ela ainda estava casada com a família de Judá, ele que deveria sustentar ela e cuidar dela até que o filho mais novo pudesse casar com ela, ter idade para casar com ela. Só que quando ele despede ela para casa do pai dela, na verdade, a desonra está ali porque ele não ia mais sustentá-la quando era a responsabilidade dele. Ela não poderia ser recebida na casa do pai dela como viúva porque tinha um descendente vivo de Judá que poderia resgatá-la. Então a situação era um contexto, né, de abuso, de vergonha, de exposição. Olha que contexto, se nós avaliarmos bem a história, que situação que Tamar estava. E ela, por estar nessa condição, também não poderia casar de novo. Uma mulher nova, e aí, como é que eu faço? Ela desejando gerar, mas o Senhor tem um propósito em tudo. Então, Tamar, ela era cananeia. O que ela faz? O sogro estava viúvo. Naquele caminho, porque ele ia tosquear, tinha anualmente, né, a tosquia das ovelhas, ele era um pastor de ovelha, tinha os seus negócios com o rebanho. Então, ela se coloca no caminho como uma prostituta. A prostituta cultual cananeia, ela se vestia de forma que colocava um véu no seu rosto. Essa prostituição cultural é quase que uma prostituição sagrada, né? Nessas culturas pagãs, se referia a uma divindade. Então, a relação sexual é como que tivesse a junção de Baal com Ishtar, que era uma deusa também, e garantindo a fertilidade do rebanho, dos negócios, enfim. Claro que, né, culturas pagãs e tudo mais. Então, quando as pessoas se relacionavam, é como se eles estivessem se relacionando mesmo com aquela deusa. Por isso que ela ficava com o véu, para não ter mesmo uma imagem de um corpo. Irmãos, tudo isso, tem muito mais estudo sobre isso e várias situações, mas que não é o caso agora. O que eu quero falar é que muitas pessoas julgam essa história de Tamar justamente porque o que Tamar fez, né, foi uma prostituição, que absurdo, né? Eu li algo sobre isso, de que uma mulher fez um estudo, né, uma bíblia de mulheres, e não colocou a história de Tamar. Ela não recomenda essa história. Como que nós vamos editar aquilo que o próprio Deus fez questão de colocar? Porque havia um propósito, o propósito do início da história de Jesus. Então o que acontece aqui é que quando Judá ele passa por aquele caminho,
ele vai se relacionar sexualmente com Tamar. E não podemos julgar isso. O fato é que Deus usa todas as coisas para o seu testemunho, porque Ele é soberano. Amém? E a história é uma história de soberania, porque nós estamos falando do início da genealogia de Jesus. E aí o que acontece? Gênesis 38, e eu quero ler com você aqui essa palavra gloriosa, porque a palavra de Deus é demais. Irmãos, a palavra de Deus é a tua vida. Entenda isso. Quando você entender que a palavra de Deus é a tua vida, você não quer viver outra história, porque você tem a palavra. Disso depende a tua vida. Deixa a palavra de Deus usar a tua boca onde você estiver. No versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, né, que é a mulher de Judá, e consolado Judá, né, dessa morte, ele subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Naim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não fora dada a ele por mulher. Então Judá fez uma promessa falsa para ela, que daria o filho mais novo, mas já estava com idade para casar e ele não tinha feito nada, com medo que o filho mais novo morresse. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho. Ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque ele não sabia que era sua nora. E ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Aleluia. Estamos nessa semana do rebanho vencedor, falando aqui de um pastor e de Tamar, como aquela que preservou o rebanho daquele pastor, porque Judá deveria ter preservado o seu rebanho. Os seus filhos morreram, e quem que ia ser a descendência? Se justamente em Gênesis 49, o Senhor tem promessas tão ricas para Judá e fala que dele não ia se apartar o cetro, mostrando que os reis viriam de Judá. Mas e cadê a descendência de Judá? Não é verdade? Porque enquanto Tamar estivesse viva, Pérez estava condicionado a Tamar também. Perdão, Pérez não. Selá estava condicionado a Tamar também. Então, como garantir essa continuidade? E isso era uma promessa recente, fresca, que Jacó tinha feito. Não é verdade, irmãos? Olha que rico, porque Jacó que abençoou Judá, que era seu filho. E aqui, Tamar, conhecedora de toda essa história, ela então se entrega. E aqui ele fala assim, respondeu ele: que penhor te darei? E ela falou: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Daí ele levantou, foi embora, ela botou as vestes da viuvez, 3 meses depois estava grávida, e grávida de gêmeos, né? Claro que na hora ela não sabia, mas engravidou de gêmeos. Então, avisaram Judá. E aí quando Judá foi também reaver suas coisas e os seus pertences, eles não encontraram mais aquela prostituta. Claro, porque não era uma prostituta. Passados 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois ela está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora e que ela seja queimada. A lei dizia que era para ser apedrejada, né? Mas ele falou que era para queimar, porque ele pensou: ela traiu a nossa família, porque de fato ela estava casada com a família, mas ele é que a desonrou. Então, nesse contexto todo, seria muito interessante também que Tamar morresse, porque liberaria Selá para poder casar e garantir a continuidade da família de Judá. Jesus, que novela mexicana! A verdade é que ela estava grávida do sogro. E quando ela pede para o sogro: eu quero o teu anel, eu quero o teu cordão e eu quero o teu cajado, ela estava pedindo os documentos pessoais dele. Ela estava pedindo para ele o seu anel de selar, a sua assinatura, o seu polegar, né, direito, a sua digital. Ela pediu para ele o cordão, que era justamente onde guardava esse anel de selar, né, que era a sua marca mesmo de identidade, seu RG. E estava ali pedindo o seu cajado, a marca do trabalho, porque ele era um pastor de ovelhas, identificado pelo cajado. Então era a sua identificação. Meu Deus, Tamar fez aquilo entendendo o que ela estava fazendo. E se entregou naquele caminho para que o ventre dela fosse um ventre frutífero, para que ela gerasse para Judá. Aleluia! E glória a Deus! Nessa história tão maravilhosa, aquele homem queria apedrejar, ela falou: olha só, ela não foi se defender, ela só mostrou o RG, o CPF, mostrou a carteira de motorista e só mostrou a identificação de quem que era o pai daquela criança. Então ele reconhece: tu és mais justa do que eu. E na verdade,
Tamar salva a genealogia de Judá. Aleluia, por mulheres que se dispõem para serem ventres que servem ao propósito e não à sua própria vontade, porque aquilo realmente era uma grande exposição e tudo que ela estava vivendo era uma grande exposição, mas ela se expôs mais uma vez por consciência, propósito, renúncia, entrega e testemunho. Aleluia. Irmãos, nós vemos que os ventres em Judá, os ventres que geraram da semente de Judá, que é a semente de Jesus, são ventres que são rompedores, são ventres que vieram contra qualquer rótulo, que venceram situações de religiosidade, de acusação, de ameaça. E eu quero falar sobre esses ventres, como está escrito na palavra do Senhor, aqui em Mateus, no capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, e aí vai continuando. Depois fala, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, que é Batseba. Depois continua a história e por fim diz assim, e Jacó, que é outro Jacó, gerou a José, que é outro José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia de Jesus, em todo o tempo aqui, fala só de homens, mas aqui fala de 5 mulheres. E eu amo essa palavra, que eu ouvi a primeira vez em 2012, marcou meu espírito, marcou para sempre. Eu quero falar dessas 5 mulheres. A primeira que é Tamar. Tamar é de tamareira. Tamareira é aquela palmeira, que é uma árvore alta, que tem profundidade, tem uma simbologia de conectar a terra e o céu. E é muito a marca de Tamar. Tem um ditado que fala que quem planta tâmara não come tâmara, né? Por quê? Porque leva de 80 a 100 anos, ainda que hoje nós temos tecnologia, né? E esse processo, esse tempo, né, reduziu. Mas normalmente a tamareira levava de 80 a 100 anos para produzir tâmara. Então aquele que plantava, ele plantava para a próxima geração. Isso também é a marca de Tamar, porque ela disponibilizou o ventre dela para as gerações, porque ali era o início da genealogia de Jesus. Olha, não despreze o teu início, não despreze o teu início rompedor. E ela gera 2 filhos, Pérez e gera Zera. Zera nasce primeiro, mas recolhe a mão, que era muito a marca da omissão de Judá e dos seus filhos. Mas o Senhor tem uma reversão rompedora, que é o próprio Pérez, que significa rompedor, que é aquele que vem para fora. O segundo se torna o primogênito. Meu Deus, como assim? Não, mas o primogênito é o que nasce primeiro. Então foi Zera, sim. Só que o segundo é que vem para fora e rompe, e é com o segundo que a história começa. Glória a Deus, porque nós somos semeadores. E aquele que tem a semente não retém a sua mão, mas estende, semeia e abençoa. Essa é a marca da genealogia. E glória a Deus, porque aqui nós vemos aquela mulher cananeia que representa essa tâmara, que é firme. E glória a Deus, que não pensa e não gera um fruto para se alimentar, mas para alimentar as gerações. Glória a Deus, porque a tamareira tem profundidade, ela é firme e conhecida também como uma árvore solitária, porque ela vive muito tempo até começar a gerar. Enquanto muitas coisas já se renovaram, ela está ali firme, talvez sozinha, passando pelas estações. Essa era a marca de Tamar, passando sozinha e firme na sua convicção. Seja firme naquilo que você acredita. Não retroceda no fruto que você quer entregar para o Senhor. Não importa os rótulos que vão te dar. Não importa o quanto vão te desprezar, o quanto vão desejar te apedrejar e te queimar. A verdade é que o testemunho, ele é um caminho mais elevado e o fruto do testemunho prevalece. Em segundo lugar, nós vemos Raabe, que significa ampla, grande. É o espaço que Deus encontrou para fazer dela uma mulher frutífera. Quem que ela era? Uma prostituta cananeia que morava em Jericó. Mas que o Senhor a resgatou porque ela fez aliança com os espias de Deus e ela desejou entrar para a história, para a família, para o povo de Deus. Ela desejou servir o mesmo Deus e ela abriu mão dos seus negócios, de toda a prostituição, por uma aliança inegociável. E ela casa com Salmão e ela gera quem? Que Salmão era um dos espias que ela acolheu na sua casa.
e ela gera Boaz. Boaz significa força, força resgatadora. Uma mulher que é resgatada gera também um resgatador. Boaz é a força que resgata. E glória a Deus, porque nós vemos a força que o Senhor faz brotar de uma fraqueza. Aleluia, porque não vivemos de rótulos, mas validamos a verdadeira essência. E aí vemos aqui Ruth. Ruth é resgatada por quem? Pela força de Boaz. Boaz casa com Ruth. Quem que é Ruth? A Moabita. Veio de Moabe, seguindo a sua sogra, viúva, ela também viúva, e somente Ruth e Noemi subiram de volta para Belém. E quando ela chega em Belém, na cega da cevada, elas estão numa condição até humilhante, mas Ruth não está preocupada porque ela também escolheu o Deus de Noemi e não os deuses de Moabe para seguir. E quando ela chega em Belém, ela é resgatada, porque também há uma lei, né, como um levirato, uma lei de resgatador, que era Boaz. Boaz resgata Ruth. Ai, glória a Deus, ele resgata a Moabita e gera Obed. E a palavra do Senhor fala em Ruth 4, que as mulheres estão vendo aquele cenário e elas louvam Noemi e falam que aquele que nasceu, que é Obed, é o recriador da alma de Noemi, porque ela estava tão amarga com as suas perdas, que ela falou, pode me chamar de Mara, que significa amarga. Ruth entrega aquele filho que ela gerou pela restituição da própria vida de Noemi e entra para a genealogia de Jesus também, o que significa Ruth, parceira, amiga, companheira. Isso é a verdadeira amizade, alguém que se renuncia para que o outro prevaleça. E aqui nós vemos que Obed significa adoração. Sabe o que é adoração, irmão? É a chave que muda qualquer cenário. Aquilo que é adverso, miséria, falência, morte, destruição, enfim, tudo que se apresenta, que quer arrancar de você murmuração, se você tem uma adoração, se o teu fruto é uma adoração, vai ter uma continuidade, vai ter uma transformação. E glória a Deus, porque lá em Ruth 4 também fala, os homens falaram então que a semente de Boaz, que aquela semente fosse em Ruth, assim como foi a de Judá em Tamar, que gerou para Judá. Glória a Deus, porque as histórias se completam, as histórias continuam. E você vê que há um testemunho, uma linha tão preciosa e gloriosa que vai muito além daquilo que parece. E eu quero falar aqui, em quarto lugar, de Batseba, contexto de adultério com Davi, que a desejou, o rei Davi desejou Batseba. Então todos a acusaram, e até hoje quando falam em Davi, ele adulterou, né? Todos querem falar isso. O fato é que ele acabou até matando o marido de Batseba mesmo. E aquela mulher se tornou uma viúva. E nós vemos aqui, das 5 mulheres que estamos falando, 3 tinham a marca de viuvez. E glória a Deus, porque nós somos resgatadas de toda a morte, de toda semente que morre, por uma semente prevalecente, que nunca morre, que sempre continua. E aqui, nessa marca de adultério, o que acontece? O primeiro filho morre, mas o segundo filho prevalece. Mas Davi tinha outros filhos, todos queriam reinar no lugar dele. Para quem ficou o trono? Para a semente de Batseba, para a semente que Batseba acolheu. Batseba significa filha da promessa. Glória a Deus, irmãos, porque a semente, ela era uma promessa, porque a promessa do Senhor, ela não deixa de se cumprir. Ele é fiel para fazer cumprir a promessa na tua vida, em nome de Jesus. E aqui ela gera Salomão, que significa pacífico, e é a marca da paz. Glória a Deus, porque de todas as confusões, quando você tem um ventre que prevalece por uma semente que é real, a confusão se transforma em paz. E ele teve mesmo paz por todos os lados, teve a marca de um reino cheio de alianças, um homem extremamente sábio, e Deus mesmo faz com que as reversões sejam assim, confundam quem está vendo, mas não há confusão em quem está vivendo porque creu. Amém? E em último lugar nós vemos Maria. E glória a Deus, porque Maria gera Jesus. Em que condição? Solteira, grávida solteira. Qual seria a sua pena? Pela lei seria apedrejada, assim como em Tamar. Ela seria apedrejada, mas ela se dispôs e ela fala para o Senhor, quando o Senhor a visitou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. E essa soberania, porque Maria significa soberana, é alguém que entende a vida além dos rótulos, a vida além da aparência. Aquela que entende o que ela está gerando, carregando, e o seu vaso só tem valor por causa do tesouro que foi depositado dentro dele. Aquilo que ninguém está vendo. E ela gera quem?
Jesus, o Yeshua, o Messias. Ela gera o Salvador que é rompedor, como nós vemos em Pérez, porque ele rasga todos os véus. O Salvador que é forte, é o Deus forte, é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o motivo da nossa adoração. Por isso estamos aqui, o motivo dessa live é Ele. E também aquele que é o príncipe da paz, a marca de Salomão. Então ele, que é maior do que Salomão, ele nasce e mostra a sua genealogia soberana por caminhos completamente diferentes. E o Senhor faz assim. Por isso, não esqueça do teu início. Não abra mão de como essa história começou. O rebanho vencedor que nasce de um ventre que se dispõe e que continua na disposição de muitos ventres, numa semente prevalecente. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Que o Senhor te abençoe, que você possa também ser um semeador. Não seja como Zera, aquele que recolhe a mão e perde a continuidade e perde a primogenitura de uma história tão gloriosa. Seja realmente aquele que semeia, aquele que rompe, que vive pela fé com soberania, como reis. Aleluia, você tem o cetro, você tem essa autoridade. Aleluia por Judá, aleluia, porque Judá é adoração, louvado. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, louve ao Senhor. Com o teu recurso, louve ao Senhor com o teu dízimo, com as tuas ofertas, com aquilo que você acredita. Semeia nessa terra que é o altar, semeia nesse lugar que vai romper também para trazer frutos gloriosos do Senhor na tua vida. Glória a Deus por essa aliança, porque somos abençoadores, porque também somos abençoados. Deus te abençoe desde Sião, rebanho vencedor. Aleluia, shalom. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós invocamos o Teu nome, Senhor Deus, invocamos a Tua presença. Tu és tudo em nossa vida, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Tu é o descanso para nossa alma, para Gares. Tu és a única salvação, Senhor Jesus, é a nossa rocha de salvação. Tu é nosso baluarte, Senhor Deus. Tua presença é inigualável, Senhor Jesus, e nós te bendizemos para todo sempre. Tua presença é infinita nas nossas vidas. Senhor, se manifesta mesmo, Senhor Jesus, se manifeste em tudo em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos. Nós sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Sabemos que todos passaremos pelo juízo, mas jamais pelo abandono. O Senhor é justo, o Senhor é justo nas suas palavras, o Senhor é justo para julgar as pessoas, para ensinar. Ensina mesmo, Senhor Deus, forja-nos, Senhor. Eleva os pensamentos, nos leva para caminhos mais altos, Senhor Deus. Só a Ti pertence todo o poder, Senhor Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor Jesus, como é bom e agradável estar na presença dos nossos irmãos e poder louvar a Ti, Senhor Deus. Com toda certeza, Deus é bom. Deus é bom para todos quantos cultivam um coração sincero para contigo, Senhor Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti em verdade, aqueles que buscam a Ti em verdade. Senhor Deus, nós somos esse rebanho, Senhor. Nós Te amamos e nós buscamos a Ti em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Sempre, Senhor Deus, sempre a Tua presença em todas as nossas obras, Senhor Deus, em tudo que fazemos. Que possamos fazer sempre o melhor, Senhor Jesus. Sempre o melhor, que é como se fosse para Ti, Senhor Deus. Como se estivéssemos servindo a Ti, Senhor Deus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor Jesus. Senhor, eu peço por todos aqueles que estão perdidos, Senhor Jesus, que não encontraram ainda a Tua palavra, não encontraram ainda o Teu refúgio. Senhor Deus, que o Senhor invada o espírito dessas pessoas, Senhor Jesus. Envie os sinais, Senhor Deus, para essas pessoas.
Envia mesmo sinais para que elas te encontrem, Senhor Deus. Sim, Senhor Jesus, para que elas possam encontrar a sua presença, encontrar a sua palavra, Senhor Jesus. Sim, que elas encontrem, envie os sinais, Senhor Deus. Encontre a tua palavra, encontre a tua presença em todos os lugares, Senhor Deus. Encontre a sua manifestação em todos os lugares, Senhor Deus. Nós denunciamos aqui, Senhor Jesus, toda malignidade, meu Senhor Deus, toda obra do maligno, Senhor Jesus, que quer nos colocar para baixo, nos colocar para trás, nos excluir, Senhor Jesus. Nós denunciamos aqui toda exclusão em nome de Jesus, Senhor Deus, porque somos um povo ungido em Ti, Senhor Jesus, ungido para as Tuas obras, para falar das Tuas obras, falar da Tua palavra, falar de Ti, Senhor Jesus. Somos efraimitas, estamos espalhados por esse mundo, Senhor Jesus, para bendizer-Te e para falar de Ti, da Tua palavra, Senhor Jesus, que é viva, que é eficaz, que é eterna, que é sempre atual, que é reveladora. Senhor Jesus, como nós Te amamos, Senhor Jesus. Abençoa mesmo todos os meus irmãos, Senhor Jesus, que nunca falte nada. Abençoe a casa, o lar de cada um, Senhor Jesus, cada ambiente. Eleva os ambientes, Senhor Jesus. Faça morada no lar de cada um que está me ouvindo, que está ouvindo essa oração, Senhor Jesus. Faça morada. Abençoa e purifica os ambientes, Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus uma vida abundante para todos os meus irmãos. Uma vida abundante em Ti, Senhor Jesus. A verdadeira abundância, a verdadeira fonte de águas vivas, o verdadeiro sucesso, que é uma vida em Ti, Senhor Jesus. Longe de ficar só pensando que sucesso é bens materiais, longe de pensar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Senhor Jesus, estamos falando da vida em espírito, Senhor Jesus, da vida em família, da vida em comunhão. Senhor Jesus, abençoa mesmo os meus irmãos. Senhor Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Tu és bom, Tu és amável, Tu és adorável, Senhor Jesus, nós Te bendizemos. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus, na Tua palavra, na Tua promessa. Estamos aqui para Ti, Senhor Deus. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Que essas palavras entrem no coração dos meus irmãos, Senhor Jesus, e que tenhamos consciência de que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor Jesus. E nós estaremos junto contigo na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Abençoa, em nome de Jesus, que estaremos juntos na Nova Jerusalém, nos rios de águas vivas que brotam dessa cidade celestial. Senhor Jesus, as ruas de ouro, com fé que representam a fé, a nossa fé. Fortalece mesmo a nossa fé em Ti, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, ó, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, sim. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cada semente, Deus, conta cada uma delas. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei, não. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não, não há rei, não, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não há rei como o Senhor. Não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor Jesus. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Me revestiu, me atraiu, me atraiu.
realidade que atrai, 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 realidade que atrai. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos atraiu. Oh, nos atrai e nos dá as melhores estratégias, nos corrige, nos encoraja. Oh, nos guia a não parar de gerar. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor, que é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, verdadeiro valor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor, o verdadeiro valor. Cumprir tua vontade é o meu verdadeiro valor. Te entregar tudo é o meu verdadeiro valor, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, teu colírio nos faz enxergar as estratégias para um testemunho. Senhor, é só isso que alegra o nosso espírito, é entregar testemunhos a Ti. Por isso a nossa convicção no dia é dizer sim, amém e glória a Ti, porque o Senhor nos dá as estratégias. O Senhor nos dá as estratégias para entregar o testemunho. Oh, Senhor Jesus. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão com os meus irmãos. Eu digo sim, amém. Digo sim, amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu digo sim, amém. Eu digo sim, amém. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Ele tem as estratégias celestiais